Bem, amigos do Bola Presa, mais um 15 minutos no ar. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Hoje para falar de pivôs, assunto preferido da velha guarda. O que quer dizer que, pelo jeito, nossos assinantes são da velha guarda, porque são eles que escolhem o tema do 15 minutos. Exato. E os nossos assinantes são da velha guarda e pivôs também são da velha guarda. É tudo da velha guarda. E, para quem não conhece, 15 minutos é uma sessão que discute por 15 minutos exatos. Temos uma ampulheta aqui no estúdio para marcar esses 15 minutos. Qualquer tema aí relacionado à NBA, sempre que escolhido pelos nossos assinantes lá no nosso grupo de apoiadores no Facebook. Se você quiser participar, se você acha que você tem uma ideia muito melhor que a nossa, assina, gente, apoia o Bola Presa, mantenha o canal existindo e aí você dá seus palpites. Isso, e além de poder opinar em qual tema vai ser discutido aqui no 15 minutos, você ainda tem acesso a muito conteúdo exclusivo, são textos, podcasts, vídeos, é muita coisa legal, então assine. Boa. E, bom, uma desculpa esfarrapada de hoje pra gente discutir esse assunto dos pivôs é que Jokic e Embiid são favoritos pro troféu de MVP da temporada. É verdade. E a última vez que um pivô ganhou o troféu de melhor jogador do ano na NBA foi na temporada 99-2000. Ou seja, faz mais de 20 anos. Shaquille O'Neal venceu. E aí, se você considerar o Tim Duncan pivô, na época que ele jogava, eu acho que não era, mas 2002 e 2003 ele foi 2 vezes seguidas MVP. E depois disso, o mais próximo foi o Antetokounmpo agora, porque às vezes ele é o pivô do Bucks. Isso, ele tem alguns minutos de pivô na carreira. Então, mas Jokic e Embiid são mais pivôs. Ninguém passa mais do que 2 segundos pensando em qual é a posição que eles jogam e são os favoritos. Existe até uma questão burocrática, que é como vem na flâmula da partida. Né? E o Jokic nunca vem como pivô, oficialmente, e o Jokic e o Embiid... o Antetokounmpo nunca vem. O Antetokounmpo nunca vem, o Jokic e o Embiid certamente são sempre pivôs, né? Bom, então vamos ver o que os dois estão fazendo para mudar o rumo. É porque os pivôs estavam acabados e agora vão ser, de alguma forma, MVP da temporada. Eram humilhados, agora vão ser exaltados. Isso. Vamos lá? Pode virar ampulheta? Bora! Valendo! Bom, então acho que é legal a gente começar com por que os pivôs caíram em desuso. Por que eles ficaram obsoletos? A gente até gravou um podcast especial que tá lá disponível para os nossos apoiadores no Sparkle, mas a gente abriu em algum momento também do ano passado para todo mundo. Então tá no nosso feed do podcast. Que a gente fez a seleção da década dos anos 2010. E a gente escolheu colocar o Draymond Green como pivô dos anos 2010. Porque ele é emblemático, né? Não porque ele é o melhor, etc. Mas é porque ele é o pivô da década onde não se usava mais pivô. Exato, ele é o símbolo do que os times começaram a buscar para ocupar essa posição de pivô. É um cara que não é o pivô quando você bate o olho e vê, não começa o jogo de pivô, mas quando precisava era o pivô do Warriors. E mostrava tudo o que os times estavam buscando nessa posição. Versatilidade, arremesso de 3, né? Porque na época ele tinha, não tinha desistido. Houve uma época em que ele era capaz de fazer isso. Defesa versátil, então ele conseguia proteger o garrafão como um pivô tradicional, mas marcava os caras no perímetro. Então o Draymond Green era esse símbolo do que se buscava no novo pivô, já que o resto não era mais desejado. A gente viu Dwight Howard virar um reserva, o Roy Hibbert se aposentar de um dia para o outro. O Draymond Green ele ocupava essas posições táticas importantes de versatilidade, de marcar perímetro, de marcar garrafão, de comandar a defesa, de apontar os dedos, mas também tinha uma questão física. Ele era mais fraco e mais baixinho do que o nosso imaginário de pivôs tradicionais, mas ele tinha muita velocidade lateral, então ele conseguia ficar na frente de pessoas que eram muito mais rápidas do que os pivôs tradicionais. Aí a gente começa a pensar nas mudanças ofensivas que a NBA teve nesses anos que os pivôs estavam em decadência. Então a NBA ficou mais rápida, então mais posses de bola por jogo, mais contra-ataque, mais velocidade. Os times não só tinham que defender times mais velozes, então um pivô muito lento atrapalhava, como os próprios times queriam eles serem mais velozes. Então você tem um pivô devagarzão que quer lá correr para pedir a bola no garrafão, podia atrapalhar esses planos. A gente chegou numa revolução que começa lá com o Phoenix Suns, no ataque de 7 segundos ou menos, em que começa-se a perceber que se você arremessa nos primeiros 7 segundos do cronômetro de 24, você tem um arremesso melhor do que se você esperar muito tempo para construir jogadas, em geral.
tradicionalmente. Porque a defesa tem menos tempo para se posicionar do jeito que ela quer. Exato, você consegue nos primeiros 7 segundos um arremesso mais livre do que em qualquer outro momento do relógio, porque se a defesa tiver tempo, ela vai tentar tapar todos os buracos possíveis para um arremesso. E como é que você dá um arremesso em 7 segundos se o seu pivô tá lá Demora correndo... 8 para chegar. Ele tá lá correndo em câmera lenta embaixo d'água, né? Então os times começaram a querer ser mais rápidos, arremessar mais rápido no relógio, e aí os pivôs acabam perdendo um pouco de lugar ofensivamente por conta disso. E a maioria dos pivôs não arremessava de 3, porque os pivôs nem treinavam isso antigamente. E é outra coisa que se desejava nesse ataque rápido. Então, mais um ponto negativo para eles. Eles não marcavam arremessadores de 3. Então, os adversários começaram a colocar vários arremessadores e o pivô falou, não quero sair do garrafão. E ficava tomando arremesso de 3 livre o tempo inteiro. Não tinha ainda uma solução tática para compensar isso, igual hoje tem. Hoje o Utah Jazz consegue manter o Rudy Gobert o máximo possível, nem sempre, né, 100% do tempo, o máximo possível de tempo dentro do garrafão, que o resto do time cobre as bolas de 3. Nos anos 90 a gente já começou a ver alguns alas de força que arremessavam de 3, e aí os seus marcadores queriam ficar no garrafão e não conseguiam marcar eles, tipo o Robert Horry. E aí ele acertava um monte de bolas de 3 pontos, mas eram casos tão raros, né? Eram exceções. Quando se tornou padrão, começou a ficar muito difícil você manter pivôs ou alas de força tradicionais marcando no garrafão. Agora que todo mundo arremessa de longe, aí a gente começa a ter variações táticas que permitem que você tenha um pivô defendendo, né? Perfeitamente. E outra coisa que começou no Phoenix Suns que você citou é um ataque na NBA muito baseado no pick and roll. Então todos os times faziam o tempo inteiro, especialmente em fim de jogo. E o pick and roll muitas vezes envolve o armador ou o principal criador de jogadas do time, chamando um cara capaz de fazer bons corta-luzes, que geralmente é o pivô ou algum jogador de garrafão, são 4 ou 5. O cara mais largo e forte possível, né? E aí uns times começaram, tipo o Warriors com o Draymond Green fazendo os corta-luzes para o Steph Curry. Só que o Draymond Green tava jogando como pivô. E aí você botava o pivô adversário para marcar esse pick and roll. Se tinha uma troca de marcação, o Steph Curry matava outro pivô com uma bola de 3, com infiltração, de qualquer coisa. Porque ele é muito mais rápido do que qualquer pivô grandalhão, né? Se você não quer trocar, o Curry vai ter um segundo para dar um arremesso sem a marcação estar grudada nele. E isso vale para outros jogadores que não são Curry também. Tem outras ameaças, dependendo de que jogador está comandando o pick and roll. Você não quer o pivô saindo para marcar o pick and roll, não o pivô tradicional. Os Roy Hibberts da vida, os Dwight Howards, os Andrew Bynums, quem estava aí na NBA em 2011, 12, sei lá. Então, 10, 20 anos atrás, um jogador, depois de receber um corta-luz, ele fica momentaneamente livre, e aí ele quer se aproximar da cesta. Ele quer dar alguns passos para um arremesso de meia distância, ou ele vai tentar uma infiltração. O que dá tempo dos defensores se ajustarem e até do pivô conseguir alcançar esse jogador. Agora que as bolas de 3 pontos são uma unanimidade, esse segundo que o jogador fica livre depois do corta-luz é uma bola de 3 livre. Ou Você seja, não pode deixar. É o arremesso que você não pode deixar livre na NBA moderna. Então o corta-luz se tornou uma arma muito mais perigosa do que jamais foi na história da NBA. E então o que mudou? Tudo isso aconteceu, os pivôs foram perdendo espaço, ninguém pagava caro em pivô, e por que agora, onde tudo isso ainda é verdade, os times ainda atacam com pick and roll, ainda tem muita bola de 3, a velocidade do jogo continua aumentando, e Embiid e Jokic estão aí como os 2 principais candidatos a MVP. Como eles se adaptaram a isso? Pois é, e tem uma outra coisa também que tornou os pivôs um pouco obsoletos, que eu acho que é uma das grandes respostas pro Jokic e pro Embiid, que é os times não gostam mais no ataque de ter um jogador que fica parado embaixo da cesta, porque ele tira espaço dos outros jogadores que querem infiltrar. O famoso espaçamento. Isso, espaçamento é a palavra da vez, está na moda aí na NBA. Porque a questão é a seguinte, você quer que o seu melhor infiltrador entre dentro do garrafão e ataque a cesta. Mas se tem dentro desse garrafão o pivô do seu time e mais o defensor desse pivô, então você tem 2 grandalhões que estão ali atrapalhando. Se você faz o seu pivô sair do garrafão e o defensor dele sai também, são 2 corpos a menos no caminho desse infiltrador até a cesta. Então melhora muito. Então os times nem querem grandes pivôs ofensivos porque ele atrapalha o caminho dos outros. Ocupando espaço. Ele ocupa espaço. É difícil receber a bola, até porque a NBA liberou a marcação dupla nos últimos anos. Então, se um pivô nos últimos anos, assim, tipo, considerando nossa linha do tempo desde os dinossauros, é bem recente a dobra de marcação. Nessa época aí, a defesa por zona foi liberada
na época que o Shaquille O'Neal foi MVP pela última vez. Exato, né? Foi nos últimos 20 anos, né? Então, hoje um pivô recebe a bola de costas para a cesta, perto do aro, tem marcação dupla, às vezes tem marcação tripla, todas as mãos possíveis vão lá atrapalhar. A gente tá falando de marcação dupla antes da bola chegar. Esse é o ponto. É o famoso sanduíche, um cara marca o pivô pelas costas, outro marca pela frente, a bola não chega. Antes podia marcação dupla depois que os jogadores recebiam a bola. Nos anos 80, 70, 90. O que era proibido era você deixar dois caras grudados e um cara que nem tinha recebido a bola. Agora pode fazer isso, o pivô não consegue receber. E que o Draymond Green é um gênio. Porque ele fica ali naquele espaço, que antigamente seria proibido, que impede os adversários de infiltrar no garrafão, né? Ele não precisa ser forte e grande, ele precisa estar no lugar certo. Então os times nem querem esse cara ficar lá ocupando espaço, atrapalhando possíveis infiltrações. Então, mais uma coisa que o Embiid e o Jokic tem que solucionar para serem bons. Isso eles solucionam bem porque os dois sabem arremessar. De 2 e de 3, de meia distância, ou de mais curtinho, floater, eles arremessam de todo lugar da quadra. Perfeito. Essa é a verdade. Uma diferença que está fazendo eles serem candidatos a MVP nessa temporada é que eles nunca arremessaram tão bem na carreira. O Embiid, por exemplo, está acertando 47% dos arremessos de meia distância dele. É muito alto. Na temporada passada era 41%. Na anterior, 38%. É muito pouco. Então os times recuavam e falavam, tá bom, eu vou fechar o garrafão, Embiid. Você não vai enterrar, você não vai dar giro, gancho, você tem espaço para arremessar. Então, pensa que é uma matemática básica. O cara acerta 38% de arremessos que valem 2 pontos. A média da NBA em arremessos que valem 3 pontos é maior que isso. É tipo... Não, é 35. É quase isso. Então, vale muito mais a pena um arremesso de 3 do que deixar o Embiid... do que o Embiid arremessar de meia distância. De qualquer um, né? Não é nem um especialista. Então, e o Embiid nunca arremessou tanto de meia distância como nessa temporada. Então ele está arremessando mais e melhor. A mesma coisa pro Jokic. 57% dos arremessos do Jokic são de meia distância. Uau. E ele acerta 55%, que é muito acima da média da NBA para arremessos dessa distância. Ele é muito bom arremessando e muito alto para arremessar por cima de qualquer um. E os dois estão no melhor ano da carreira de arremesso de 3 também. E os dois são bons arremessadores de lance livre. Outra adaptação dos pivôs atuais em comparação aos pivôs de 20 anos atrás. Pivô costumava ser muito ruim em lance livre. Esses caras, o Embiid e o Jokic, eles conseguem driblar, eles conseguem passar, eles conseguem criar jogada, e se eles tomarem falta, eles acertam os lances livres. Isso era uma coisa que afastava antigamente aí a ideia de você jogar a bola na mão de um pivô. Especialmente no final de um jogo. Né? Jogos apertados, jogos disputados, em geral você não quer que a bola chegue na mão de um cara que não pode bater lance livre. Então, um dos segredos de Jokic e Embiid estarem tão bem é que, embora eles sejam pivôs, eles não precisam ser 100% do tempo. Você entrega a bola pro Jokic no campo de defesa, ele leva a bola pro ataque, ninguém vai roubar a bola dele, ele vai dar o passe certo, ele pode parar na linha dos 3 e arremessar, ele pode infiltrar. Então, ele não compromete a ideia de arremessos no começo do cronômetro, então ele consegue puxar contra-ataque, os dois passam a bola bem da quadra de defesa para a quadra do ataque, os dois podem driblar, os dois arremessam o Embiid de fora. faz muito menos que isso, que o Jokic. O Jokic é um especialista. Mas ele recebe a bola no perímetro, infiltra, ele tem aquela finta, aquele ameaça que vai arremessar e aí ele bate para dentro. Os dois não precisam ficar embaixo do garrafão esperando a bola. Exato, e os dois não necessariamente, então, ocupam espaço no garrafão, atrapalhando o resto do time. O jogo pode ser rápido com eles. O Jokic, tudo que ele não corre com as pernas, ele corre com os passes, com a cabeça. O jogo do Nuggets pode ser rápido. Ele faz a bola correr por ele. Ele faz a bola correr. Que bonito. E outra coisa que a NBA se adaptou muito nos últimos anos a deixar os pivôs no garrafão. A gente vê muito isso com o Rudy Gobert, mas é uma estratégia que o Nuggets usa pro Jokic e os Sixers pro Embiid, para eles não precisarem sair e marcar pick and roll lá no meio da quadra. É uma adaptação tática geral da NBA que está beneficiando os pivôs de hoje em dia. Exato. E não é uma adaptação fácil de fazer. Você cede arremessos de 3. Você cede o arremesso que vale mais na NBA. É o que a gente chama de drop, o esquema defensivo que permite que esses pivôs continuem aí. Então você paga um preço por isso. É difícil a execução, você cede bolas de 3 pontos e você conta com a possibilidade de que isso vale a pena a longo prazo. Então não é todo time que topa a brincadeira.
você tem que ser um pivô muito bom pra valer o sacrifício. E o Jokic e o Embiid são... O Jokic não é conhecido pela defesa dele porque ele não dá 3 tocos seguidos numa partida igual o Embiid, não faz movimentos que chamam muito a atenção, assim, de cobrir de um lado pro outro com 2 passos pra fechar qualquer tipo de infiltração. Mas ele é muito inteligente, ele rouba muito mais a bola do que a média dos pivôs, ele tá sempre bem posicionado. Tudo de visão de jogo que ele tem no ataque, ele usa na defesa para fechar os espaços certos. E aí o importante é só isso, é não exigir que ele saia para ficar marcando o armador de 1,90 m. Porque senão ele parece medonho. É curioso isso, que o Jokic hoje é reconhecido como um bom defensor na NBA. E os primeiros anos de carreira dele, ele era um dos piores. Ele era motivo de risada. Porque ele era obrigado a fazer coisa que... Então é um ajuste tático da NBA, que é moda na NBA, e que tá ajudando os pivôs. Isso preserva os pivôs, coloca eles numa posição em que eles não estão fragilizados. Que eles podem usar o potencial deles. E aí, ofensivamente, eles dão conta com o resto. O Jokic é um dos melhores passadores da história da NBA. Ele já quebrou o recorde do Will Chamberlain de pivôs que mais tiveram jogos com ao menos 10 assistências. Ele tem 26 anos. O recorde era do Will Chamberlain, que são... Se o recorde é do Will Chamberlain, ninguém quebra. Isso porque são recordes de um período em que ele dominava a NBA num nível sem precedentes. E ele tinha essa marca, um dos raros pivôs que teve muitos jogos com mais de 10 assistências. E o que já passou, e tá nem na metade da carreira dele, aí se duvidar. A gente não gosta muito de fazer listas e de falar de quem são os melhores, mas é meio unânime que nunca existiu um pivô passador como o Jokic. A gente nunca viu, é bem fácil essa lista. Tipo, não é uma questão de se ele é melhor ou se ele é pior, é que é inédito. Né? É uma coisa que a gente nunca pôde experienciar na NBA. E outra coisa que eles fazem muito bem, pra quem gosta de pivô, é post-ups. Aquela jogada de costas pra cesta, bem tradicional dos pivôs. E que é muito difícil de executar hoje na NBA, com defesas por zona, com dobras de marcação. E que não costumava dar certo. Pra você ter uma ideia, Danilo, nos anos 90, 22 times da NBA davam pelo menos 10% dos seus arremessos em post-ups. Desde o ano passado, só um. De 22 para 1. Esse um é o Sixers, por causa do Embiid. Mas o Nuggets está em terceiro, com 8%, o Lakers aí entre os dois. E o Embiid tem 12,8 post-ups por jogo, ele acerta 57% dos arremessos que ele dá, além de cavar inúmeras faltas. O Jokic 57% também de acerto, além de todos os passes lindos que ele consegue quando chega a marcação dupla. Ou seja, os dois têm aproveitamento altíssimo num arremesso que a gente considerava morto na NBA. Pois é. E na temporada passada, os dois também empataram, mas não com 57%, com 53%. Eu acho que acabou o nosso tempo, mas eu vou terminar essa parte. Na temporada retrasada, o Embiid tinha 48% de aproveitamento no post-up e o Jokic 50%. Então, em 2 temporadas, eles pularam de 48% e 50% para 57%. Nossa, é uma subida muito considerável. Então, quando você vai pensar, post-up não é tão eficiente. Não era mesmo. Com esses dois, é. E com esses dois, nessa temporada. Se eles continuarem assim, espero que seja por mais. Mas nessa temporada eles estão sendo. E era uma coisa que também afastou os pivôs. Eu vou jogar a bola no pivô no post-up pra quê? Pra meter um tijolo na tabela? Ele aproveita pouco, porque a defesa vai ser muito forte, muito pesada, ocupa espaço de outros jogadores e é muito fácil roubar a bola. O índice de turnovers e desperdícios de bola de pivôs de costas pra cesta na NBA hoje é muito alto. E eles estão fazendo menos post-ups que nos últimos anos. Mas é porque eles estão arremessando mais de outros lugares e acertando... E parece que eles estão escolhendo melhor. Tipo, esse cara me marcando, isso é um post-up. Esse cara é muito baixinho, eu vou lá, vou acabar com ele. Esse cara não. Eu saio, vou arremessar, vou criar jogada, vou fazer um handoff com alguém aí no perímetro. Eles são tão versáteis que tudo que é ruim de pivô, tá bom, eu não preciso fazer. Quando surge a chance, eu também sou um bom pivô. Perfeito. Então, acho que fica uma boa lição pra gente pensar a história da NBA, que é nenhuma posição e nenhum tipo de jogada desaparece por completo. Às vezes elas não estão funcionando num certo momento histórico, e aí você faz algum ajuste
e ela se reabilita. Ela volta a fazer sentido. Então o arremesso de costas para cesta não faz sentido nenhum se você está acertando 40%. Eventualmente surge aí uma estrela que acerta mais de 50%, então o arremesso vale a pena. A posição, pivôs não fazem sentido até ter esse tipo de pivô. Um pivô super versátil, que bate bola com arremesso de 3, que consegue jogar de costas para cesta quando necessário. Aí todo mundo quer um pivô desses. E tem o efeito colateral. Times agora buscando pivôs para marcar esses caras. E se eu enfrentar os Sixers nos playoffs? Quem vai marcar o Embiid? Que foi essa? É uma questão. Não existia muito Shaquille O'Neal na época do Shaquille O'Neal. Mas todo mundo tinha que ter um jogador para marcar o Shaquille O'Neal. Quantas casas foram compradas, carros, leite das crianças, com um salário de gente que só tava na NBA pra marcar o Shaquille O'Neal. E pra marcar mal o Shaquille O'Neal. Fazer falta, gastar falta. É isso, pra dar umas porradas levar ele pra dentro do lance livre que ele errava. E agora, não era o Embiid e o Jokic. Com medo de Jokic e Embiid, você tem que ter um defensor. Então é isso, gente. Essas são nossas razões que levaram o Jokic e Embiid a serem tão bons. Eles são ótimos pivôs, mas não precisam. Eles podem ser ótimos alas, se for necessário, ótimos armadores, se for o caso do Jokic. E é com isso que eles são dois dos melhores jogadores da atualidade. Boa, e é isso que você precisa para ser um pivô em 2021 com chances de ser MVP. Faça tudo muito bem, que não importa a posição que você joga. Exato, aí você pode até levar o prêmio de jogador mais valioso. É isso, pessoal. Semana que vem a gente volta com mais um 15 minutos. Valeu! Boa, assine a Bola Presa. A gente se vê em breve. Tchau! Tchau, tchau!